Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Vamos à meditação da palavra de hoje, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Caso o teu olho direito te leve a pecar, arranca-o, lança-o para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado na geena. Caso a tua mão direita te leve a pecar, corta, lança para longe de ti, pois é preferível que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo vá para a geena. Foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por motivo de prostituição, faz com que ela adultere. E aquele que se casa com a repudiada, comete adultério. Palavra da salvação. Amados irmãos, estamos no Sermão da Montanha e Jesus está falando da nova justiça, que é superior à antiga. E ele diz: se não superardes a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. E a justiça dos fariseus, os mestres da lei, era de cumprir exteriormente os preceitos divinos, a lei. Mas Jesus fala que eles eram como sepulcros caiados, pareciam por fora, cumpridores, bonitos cumpridores, como sepulcro, cheio de granito e de mármore, mas por dentro Jesus conhecia o coração deles, que estava cheio de impureza, cheio de podridão, cheio de pecados, cheio de idolatria. A Deus ninguém se engana, porque Deus os conhece desde dentro. Então Jesus fala: olha, na antiga justiça, na antiga lei, tendes ouvido o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus traz a nova justiça, superior à antiga, ele é mais exigente. Não basta só não cometer adultério fisicamente, mas também ele exige, além de não cometer adultério, ele exige a pureza de coração. Ele exige a castidade. E é interessante o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a castidade. A castidade significa a integridade correta da sexualidade na pessoa. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor depositadas nela. Não tolera duplicidade nem de vida, nem de linguagem. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é pedagogia da liberdade humana. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz escravo. A virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança. Quem tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. O domínio de si é um trabalho a longo prazo para toda a vida. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. Dia a dia, o homem virtuoso e casto se constrói. E o Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Então a castidade
aparece como uma escola de doação da pessoa que a tira do egoísmo, que a leva para a pureza, para o dom de si, para ver no outro a imagem de Deus. Não olhar para o outro como se o outro fosse um objeto, mas ver no outro a pessoa, uma pessoa criada à imagem de Deus que merece todo o respeito e toda a dignidade, como falava João Paulo II, no seu livro Amor e Responsabilidade sobre a Teologia do Corpo. Então não podemos ver no outro um objeto de cobiça para o nosso prazer, mas ver no outro uma pessoa, um filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, que merece todo o amor verdadeiro, o respeito e a dignidade. Então, irmãos, ou nós dominamos os impulsos da carne, os maus desejos, ou nos tornamos escravos. Então, a castidade, a virtude da castidade, nos leva para o amor verdadeiro, para o verdadeiro dom de si, que falava sempre o Papa João Paulo II, para fazer o bem ao outro, não buscar a realização tua no outro nesses sentidos, porque vê no outro um objeto para realizar os teus prazeres, os teus impulsos, não. O outro é para ser amado em Cristo. O outro é Cristo para nós. Então, amados irmãos, é uma palavra que o Senhor nos dá hoje nesse evangelho, nos chamando a castidade, a pureza interior, a poder combater com os maus pensamentos, com os impulsos carnais, dominar as paixões. E Jesus diz ainda, olha, porque eles falavam que Moisés tinha permitido repudiar a mulher e dar uma carta de divórcio. Jesus vai falar no capítulo 18 que não, de Mateus. Moisés permitiu dar carta de divórcio em alguns casos, fala Jesus, pela dureza do vosso coração, cheio de maus desejos. Mas no princípio não era assim, antes do pecado não era assim. O Pai os fez marido e mulher, para que se amassem, fossem uma só carne, até que a morte os separasse. Então Deus quer que nós vivamos nessa pureza em relação ao próximo, nessa castidade, que é fonte de felicidade. Porque senão a gente vai ficar sempre escravo dos desejos, dos impulsos, das baixas paixões, e nunca seremos livres para o amor verdadeiro, que é a fonte da verdadeira felicidade. Então o Senhor nos quer como filhos livres, para poder amar a Cristo, amar a Deus e amar o próximo como o Senhor nos ama, na liberdade dos filhos de Deus. Então o ato sexual, o ato conjugal, só tem sentido dentro do sacramento do matrimônio para os cristãos, onde tem as dimensões unitiva, para unir as duas pessoas numa só carne, numa só natureza e vencerem a solidão. E depois também a abertura aos filhos que Deus vos quiser dar, para a geração e educação dos filhos, para perpetuar a espécie dos filhos de Deus e encher o céu com os filhos de Deus. Fantástico! Então, fora do matrimônio, a busca do prazer é só uma expressão de egoísmo, de satisfação da própria carne, sem nenhuma dimensão unitiva nem procriativa, sem nenhuma finalidade, só puramente egoísmo, só na satisfação dos próprios desejos, das baixas paixões. Então, coragem e ânimo. Não é fácil combater, mas Deus ajuda. É como arrancar um olho, arrancar um braço. Não é fácil. Mas também combater não é fácil, mas Deus dá a graça para viver a castidade, que é a fonte da verdadeira felicidade e da liberdade. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.